Meus amigos, o Pentágono acaba de tomar uma decisão que colocou Pequim em estado de alerta máximo. Enquanto o mundo inteiro olha para a Ucrânia e para o Oriente Médio, uma movimentação silenciosa, letal e assustadora começou a acontecer nos bastidores da Força Aérea dos Estados Unidos. E o detalhe que quase ninguém percebeu é que essa decisão atinge diretamente o coração do orgulho chinês. Os seus novíssimos grupos de ataque de porta-aviões. Nos bastidores, a informação que circula é que os americanos decidiram ressuscitar um predador da Guerra Fria. Eles pegaram um bombardeiro B-1B Lancer, uma aeronave que muitos consideravam ultrapassada, e deram a ele uma nova função. Uma função de extermínio naval. E se isso se confirmar na prática, as consequências são enormes. Primeiro, porque o primeiro dia de uma guerra no Pacífico muda completamente de figura. Segundo, porque a estratégia de defesa costeira da China, que custou bilhões, pode simplesmente desmoronar. Porque no final das contas, o que está em jogo aqui é algo muito maior. O domínio absoluto do maior oceano do planeta. E é aí que a história revela quem realmente está no controle do tabuleiro geopolítico. E o que eu vou revelar agora para vocês é a anatomia de uma mudança de poder. No dia 2 de julho, na base aérea de Dallas, no Texas, técnicos militares americanos fizeram algo que fez os estrategistas em Pequim perderem o sono. Eles validaram a integração do míssil AGM-158C LRASM no bombardeiro pesado B-1B Lancer. Você pode estar pensando, mas Shimon, é só mais um míssil em um avião velho. E é exatamente aí que o mundo se engana. O B-1B, conhecido pelos pilotos como The Bone, o osso, acaba de receber garras novas. Nós não estamos falando de uma patrulha de rotina, nós estamos falando de uma capacidade de destruição de navios que redefine o que significa combate marítimo no século XXI. Imagine o novíssimo porta-aviões chinês, o Type 003 Fujian, a joia da coroa de Xi Jinping, uma montanha de aço que representa a projeção de poder da China. Agora coloque esses porta-aviões na mira de um bombardeiro que foi desenhado para invadir o espaço aéreo soviético carregando armas nucleares. O que a Força Aérea dos Estados Unidos fez foi criar o que nós vamos chamar aqui de a marreta supersônica. Gravem esse termo, porque a marreta supersônica é a metáfora perfeita para o B-1B no Pacífico. Ele não é um bisturi cirúrgico, ele não vai entrar de fininho, ele vai bater na porta de vidro da marinha chinesa com uma força tão brutal que não vai sobrar nada além de estilhaços retorcidos. Para você entender a gravidade dessa jogada, você precisa entender a anatomia dessa fera. O B-1B Lancer não é um avião comum. Ele tem um peso máximo de decolagem de incríveis 216 toneladas. 216 toneladas, eu disse. Isso é um prédio de aço, combustível e explosivos levantando voo. E a mágica da engenharia militar americana está nas asas de geometria variável. Quando ele precisa decolar pesado, as asas ficam abertas em um ângulo de 15 graus. Ele ganha sustentação, mas quando ele precisa entrar em território inimigo para matar, as asas recolhem para trás, formando um ângulo de quase 68 graus. Vocês gostam, né? Ele se transforma em um dardo balístico e é aí que a física da guerra se torna aterrorizante. Ele atinge a velocidade de Mach 1.25. Isso é mais de 1.300 km por hora. Você já imaginou um objeto de 200 toneladas viajando a mais de 1.300 km por hora? Nem eu imaginei. Mas eu quero que você sinta o que isso significa no mundo real. Quando uma máquina de 200 toneladas rompe a barreira do som voando rente ao oceano, ela cria um deslocamento de ar tão violento, uma onda de choque tão massiva, que a própria água do mar é rasgada. Chega antes mesmo que o inimigo consiga entender de onde veio a ameaça. Imagine o desespero psicológico dos marinheiros em um navio de escolta chinês, ouvindo o céu explodir, sabendo que a marreta supersônica está lá fora. Ele faz isso usando um sistema chamado Terrain Following Radar, ou radar de acompanhamento de terreno. Ele não voa lá no alto, onde todo mundo pode ver. Ele voa baixo, tão baixo que ele se esconde abaixo do horizonte de detecção dos radares inimigos de longo alcance. Ele usa o próprio contorno da Terra ou as ondas do mar para mascarar a sua aproximação. Mas aqui está a verdadeira dose de realidade. E preste muita atenção, porque essa é a parte que muda a
guerra. O B-1B não é um avião invisível. Ele não é furtivo como o B-2 ou como o F-35. Ele aparece nos radares quando chega perto, e os chineses sabem muito bem disso. Mas os americanos não se importam. Por quê? Porque ele é rápido demais e, acima de tudo, ele carrega munição demais para ser parado. Um único B-1B tem a capacidade de carga interna de 34 mil quilos. 34 toneladas de puro aço. E para colocar isso em perspectiva, traduzindo para o mundo real, isso significa que um único avião despeja o equivalente ao peso de 25 carros populares em pura munição. E de uma só vez sobre a cabeça do inimigo. 25 carros de destruição despencando do céu. Ele é o rei absoluto do volume de fogo. Ele tem o radar AN/APQ-164 no nariz, que varre a superfície do oceano como o olho de um predador caçando presas na escuridão. E o que ele vai disparar agora é aqui que o pesadelo de Pequim se materializa. O míssil AGM-158C LRASM. Long Range Anti-Ship Missile. Isso não é apenas um míssil. Chamar o LRASM de míssil é como chamar um supercomputador de calculadora. Ele é um drone furtivo autônomo. É a ciência do invisível aplicada à destruição naval. Ele tem um alcance superior a 370 quilômetros. Mas por que esse número exato é tão grave? A Marinha da China e seus destroyers Type 055 usa mísseis antiaéreo de longo alcance, como o HQ-9, que criam uma bolha de morte ao redor do porta-aviões. Essa bolha tem cerca de 200 a 300 quilômetros. Se o bombardeiro americano ficar a 370 quilômetros de distância, ele está atirando de fora da bolha. Ele lança os mísseis, vira as costas e vai embora para a base beber café, enquanto a Marinha chinesa tenta lidar com o enxame de robôs que está vindo na direção deles. E o que acontece quando o míssil é solto? Na guerra moderna, o primeiro alvo de qualquer potência é o satélite inimigo. Cortar o sinal de GPS. Mas o cérebro do LRASM não liga para isso. Ele não depende de GPS. Ele não precisa de um joystick controlado por alguém em Nevada. Ele usa inteligência artificial pura e sensores de radiofrequência para navegar. Ele se comunica com outros mísseis no ar. Ele chega no local da frota chinesa, enxerga os navios de escolta, identifica qual deles é o destroyer, qual deles é a fragata, ignora os peixes pequenos, encontra o perfil exato do porta-aviões Fujian e calcula em milissegundos qual é o ponto mais fraco daquele gigante de aço. Ele não atinge o navio ao acaso. Ele mira no elevador de munição. Ele mira no centro de comando. E quando ele bate, ele entrega uma ogiva de 454 quilos de fragmentação penetrante. Ele perfura o casco espesso do porta-aviões primeiro, entra nas entranhas do navio e só então ele detona. Um único impacto perfeito desse míssil tira um porta-aviões de bilhões de dólares de combate instantaneamente. Não precisa afundar, basta tirar de combate. Você está entendendo o tamanho do problema para a China? A estratégia americana não para por aí. Os oficiais de planejamento militar em Washington desenharam um conceito chamado letalidade distribuída. Nós vimos um relance disso no exercício Valiant Shield 26, perto das Ilhas Marianas, quando um bombardeiro B-2 Spirit invisível disparou esse mesmo míssil LRASM contra o alvo de treinamento. A tática de guerra é uma coreografia de extermínio. Primeiro entram os bombardeiros furtivos B-2 Spirit, completamente indetectáveis como bisturis. Eles entram e destroem os principais radares de alerta antecipado e os centros de comunicação da frota inimiga, cegando o almirantado chinês. Segundos depois que a frota chinesa foi cega, a marreta supersônica entra em ação. Os B-1B chegam voando baixo, a Mach 125, e abrem os compartimentos de bombas. De quantos mísseis nós estamos falando? Uma esquadrilha pequena de 4 bombardeiros B-1B podem disparar 96 mísseis LRASM simultaneamente. 96 mísseis com inteligência artificial, voando furtivamente, atacando de ângulos diferentes ao mesmo tempo.
É um ataque de saturação que nenhuma defesa de ponto no mundo, nem mesmo os sistemas de defesa de curto alcance chineses, os chamados civis, conseguem deter completamente. Um único ataque satura e apaga um grupo de ataque chinês inteiro do mapa. E isso nos leva ao grande dilema de Pequim. A quebra absoluta da estratégia chinesa. A China passou as últimas 2 décadas construindo uma doutrina chamada A2AD. Negação de acesso e negação de área. Eles encheram a costa continental com baterias de mísseis balísticos projetadas para afundar os porta-aviões americanos se eles ousassem chegar perto do Mar do Sul da China ou de Taiwan. Eles achavam que, ameaçando os navios americanos, eles dominariam a região, mas eles esqueceram da Força Aérea. Eles esqueceram de aviões que decolam de bases distantes como Guam ou da Austrália, ou até de bases britânicas em Diego Garcia, no Oceano Índico. O B-1B é imprevisível. Ele pode atacar do norte do Japão pela manhã ou do sul das Filipinas à tarde. Ele não precisa de um porto. Ele não é um alvo lento na água. A Força Aérea Americana tem um orçamento aprovado de 738 milhões de dólares para comprar 114 desses mísseis LRASM para o ano fiscal de 2027. Olha a simetria brutal desse combate. Você gasta alguns milhões de dólares em mísseis espertos para abater navios que demoraram 1 década e custaram bilhões para serem construídos. É o equivalente a sacrificar um peão no xadrez para decapitar a rainha do adversário no primeiro movimento do jogo. Se você está acompanhando o nível da gravidade que estamos desenhando aqui, eu quero que você digite agora nos comentários 2 palavras que definem perfeitamente o que a Marinha da China vai enfrentar se tentar uma expansão militar. Digite colapso tático, porque é exatamente isso. Quando sua melhor defesa é inutilizada por uma tecnologia que ataca de onde você não vê, seu sistema entra em ruína. Escreva aí, colapso tático. Esse é o nosso veredito. Agora pare tudo e preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. O que está em jogo agora é o nosso território. O sistema tradicional adora promover o vazio, a superficialidade, as narrativas raças, mas nós construímos aqui algo completamente diferente. Nós formamos uma comunidade de analistas de elite, pessoas que enxergam as engrenagens reais do poder. E nós acabamos de ser indicados ao Prêmio IBEST, na categoria de influenciador de política. Essa é a nossa hora de mostrarmos a força bruta que nós temos aqui. E isso, meus amigos, não é sobre vaidade, isso é uma demonstração de força. É o momento de provar para o algoritmo e para o mercado que a análise profunda, técnica e fria tem um exército pesado por trás. O link oficial para votar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu convoco você agora. Pare o que você está fazendo e clique no link. Deixe o seu voto e mostre o peso da nossa comunidade. E você pode votar todo dia para nos mantermos no top 10 dos maiores influenciadores políticos do Brasil. Eu conto com você agora. E faltou uma coisa muito importante neste vídeo de hoje. Nós precisamos lembrar do fator humano. Como disse o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, Robert Stugel, comandante da 7ª Ala de Bombardeio, a nossa verdadeira vantagem assimétrica não está no aço e no software do B-1B. Ela reside nos nossos aviadores qualificados, inovadores e altamente motivados. São as mentes humanas que pegam um projeto antigo, uma herança da Guerra Fria, e a adaptam para aniquilar as tecnologias do futuro. O hardware é apenas uma ferramenta, a estratégia é a verdadeira arma. A Marinha da China cresceu, ela é enorme, ela tem quantidade, mas os Estados Unidos acabam de provar que possuem o grande equalizador. A marreta supersônica está armada. O Pacífico nunca mais será o mesmo. E o farol continua aceso. E é exatamente sobre estratégia e sobre adaptar velhas ferramentas para novas guerras que eu quero falar diretamente com você, que é empresário ou profissional. No tabuleiro dos negócios, quem não domina a comunicação perde o território. Hoje, a moeda mais valiosa não é o dólar, é a atenção. Você já percebeu como é difícil fazer as pessoas consumirem conteúdos sérios e densos, como esse que nós acabamos de tratar? O sistema premia o vazio. Dancinhas viralizam enquanto seu trabalho fica invisível. 15 anos atrás, quando comecei no rádio e na TV, eu entendi uma regra absoluta. A autoridade real exige conteúdo denso e estratégia sólida. E então eu criei o meu ecossistema que gera 50 milhões de visualizações todos os meses aqui
nas redes sociais. E o detalhe mais importante, monetizando tudo isso em dólar. Muitos empresários têm serviços de elite, mas não entenderam o cenário. O jogo agora é mídia. Olha o nível da jogada da CIMED. Eles triplicaram as vendas porque entenderam que antes de vender remédio precisavam ser uma empresa de mídia. Olha o velho da Havan. Ele entendeu que para expandir a sua loja em todas as cidades do Brasil e agora até fora dele, ele precisava mostrar a cara e se conectar com as pessoas. E a realidade é dura, meus amigos. Sua identidade não pode ser terceirizada. O dono precisa dar a cara a tapa. Acabou a época de gravar de qualquer jeito com o celular e esperar clientes. O mercado de hoje exige um profissionalismo letal. E para você que quer dominar o algoritmo, construir autoridade real, ter mais margem de lucro e acessar os melhores clientes, para você que quer furar a bolha e superar aquele teu concorrente que faz um trabalho medíocre, eu criei uma solução. No dia 12 de julho, eu farei uma imersão 100% presencial frente a frente comigo no meu estúdio em Curitiba com a minha equipe profissional. Eu vou acompanhar e direcionar você na prática, passo a passo, para o seu negócio aparecer com peso e autoridade. Mas eu preciso ser frio com os números. São apenas 10 cadeiras. Quando a 10ª vaga for ocupada, e elas estão acabando porque o prazo está vencendo, a porta de aço se fecha e acabou. Você sabe que precisa disso, só não sabe como executar. Então eu vou te ensinar. Aponte o celular para o QR Code ou use o link seguro que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Garante sua vaga agora. Blinde a sua comunicação. E para quem não quer mais perder tempo buscando um filme ou uma série legal para assistir no fim de semana, sem cultura woke, sem mimimi, nós criamos o nosso canal de séries e filmes. Link na descrição, no comentário fixado e no card que vai aparecer na sua tela. Olha, pare de ficar horas buscando um título e no final ser uma grande porcaria e você fica com aquela sensação, poxa, eu não acredito que eu perdi 1, 2, 3 horas do meu dia para assistir um lixo de um programa. Nós resolvemos esse problema, então tá com você agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like porque dá trabalho para trazer esses temas para vocês. Agora blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!